não sei se hoje você teve o tempo de assistir o jogo do Flamengo, eu creio que sim. Mas o que mais me deixou chateado, mano, como torcedor do Palmeiras, é ver que o Flamengo em nenhum momento se defendeu, velho. E essa parada é foda, mano. Tipo, vocês podem comparar, então eu também posso. A exibição do Flamengo hoje, ela foi desde o minuto inicial até o final perfeita. O que acabou roubando um pouco a cena foi o erro individual ali do Wesley, que acabou gerando uma situação de gol para o Chelsea, né? O Chelsea não fez questão de tentar, pelo menos, assumir o controle do jogo. E continuou menosprezando a equipe brasileira, como se para eles, a qualquer momento, eles pudessem fazer o 2-0. Que chocolate que o Flamengo deu no Chelsea. E de virada 3-1, verdade seja dita, o que não tira o mérito nenhum do Flamengo. Esse time do Chelsea é muito ruim. Já tinha falado antes. Do campeonato começar, que esse Chelsea era uma merda. Era a terceira prateleira do futebol europeu. Hoje tá confirmando isso aí, pô. Se bobear, vai golear ainda. Cara, o Felipe Luiz hoje acertou tudo. Impressionante, mano. O Felipe Luiz, ele acertou tudo hoje. Ele botou o Danilo no lugar do Léo Ortiz, o Danilo fez o gol. Ele botou o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta, o Bruno Henrique fez o gol. Ele acabou de colocar o menino fez o gol. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o Chelsea por 3-1, né? Uma vitória grandiosa pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O Flamengo é líder do grupo com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. E nesse vídeo vamos repercutir aqui as reações dos antes Flamengo aí e como eles reagiram com a vitória grandiosa do Flamengo, né? Então, sem mais enrolação, deixe seu like, vambora com mais um vídeo aí, deixe seu like. Se inscreve no canal, né? Ativa as notificações, que é muito importante. Deixe seu comentário aí também. Beleza? Tamo junto e é nóis aí, nação. Vambora. No comecinho, logo que foi substituído. Então, assim, a exibição do Flamengo hoje, ela foi desde o minuto inicial até o final perfeita. O que acabou roubando um pouco a cena foi o erro individual ali do Wesley, que acabou gerando uma situação de gol para o Chelsea, né? Em que o Pedro Neto avança e com muita perspicácia, com muita destreza, com muita velocidade, de forma muito aguda e intensa, faz o gol de maneira muito firme e faz um 1-0 para o Chelsea. Só que a soberba dos europeus ela foi tão grande que o Chelsea não fez questão de mudar sua postura. O Chelsea não fez questão de tentar, pelo menos, assumir o controle do jogo. E continuou menosprezando a equipe brasileira, como se para eles, a qualquer momento, eles pudessem fazer o 2-0. E o Flamengo dominou o setor intermediário. Lembra que eu falei para vocês sobre o Jorginho? Que partida que fez o Jorginho, né, cara? Cara, o Jorginho ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um cara que ele tem um passe refinado, ele tem uma qualidade técnica, ele tem uma visão periférica do jogo de enxergar a sua volta. E quando ele encosta na bola, ele já sabe o que ele vai fazer com ela. Ele é o jogador que tem essa visão de futuro dentro de campo, né? Aquela visão tática que permite com que ele prevê o que ele vai fazer, aonde os jogadores estão melhores posicionados. E ele consegue fazer isso em espaços reduzidos, em toques curtos, em toques rasteiros mais agudos e também em grandes bolas alçadas. Você pode ver, parece que ele coloca com a mão, né? Ele realmente é um maestro que consegue ditar muito bem o ritmo do jogo. E aí no segundo tempo, o Felipe Luiz, ele faz 2 substituições, né? Que eu acho que foram as substituições que mudaram e tornaram, ofensivamente falando, o Flamengo mais efetivo, mais rápido, mais agudo e conseguiu transpor as linhas adversárias de uma forma mais intensa. Foi a mudança, onde ele tira o Arrascaeta, coloca o Bruno Henrique e parece que o Flamengo ele consegue encontrar novamente aquela rapidez que faltava, né? O Arrascaeta, fisicamente falando, já estava muito cansado. Nem os escanteios que o Arrascaeta cobrava, eles estavam indo de uma forma, sabe, ideal, onde surgisse oportunidade ali para o Flamengo fazer alguma coisa. Então eu acho que nessa hora, quando o Felipe Luiz ele coloca o Bruno Henrique
e eu vi algumas reações até negativas na internet em relação a essa substituição, cara, ele encontrou outra forma de jogar, né, posicionando basicamente 2 atacantes dentro da área do Chelsea e conseguindo povoar lá melhor, conseguindo trabalhar a saída de bola, né, a linha alta em cima do adversário e, consequentemente, também ganhando mais espaço de transição e também mais articulação ofensiva. E aí você tem os gols do Bruno Henrique, que sai do banco de reservas para se consagrar com a torcida, né? Bruno Henrique, que saiu do Brasil meio desacreditado, todo mundo falando assim, ele é um cara que tá nervoso, esse cara aí não vai conseguir fazer um bom mundial. Ele vai lá e faz um gol extremamente importante que representa ali o empate, né, contra o Flamengo. O Flamengo demorou 3 minutos para empatar o jogo, também com a ótima jogada ali, né, com o Danilo também colaborando para um dos gols, e depois teve o Alan Cian que colocou, né, fechou a tampa ali do caixão, vamos dizer assim, e fez o terceiro gol em cima do Chelsea. Chelsea que já estava com um jogador a menos, que depois do segundo gol é expulso, então parece que tudo veio de uma vez, e veio de uma vez de uma forma justa, porque o Chelsea, ó, eles entraram para bater, meus amigos, desde o começo do jogo. O Chelsea, ele não entrou para jogar futebol. O Chelsea, ele entrou para, assim, a hora que quiser a gente ganha. É só a gente colocar o pé um pouquinho, a gente ganha, vamos fazer falta, que o juiz vai permitir isso. Só que, na verdade, os caras acabaram se dando mal, que a arbitragem não foi aquelas coisas lá de bom, mas mesmo assim foi muito melhor do que aquela arbitragem salafrária de ontem, né? Do jogo do Botafogo. Mas, acima de tudo, quem dominou o jogo, quem dominou ações ofensivas, quem colocou o Chelsea na roda foi o Flamengo. E, mais uma vez, a equipe brasileira doutrina novamente um europeu e mostra que o Super Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, meus amigos, podem ser dos brasileiros, hein? O jogo... Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que chocolate que o Flamengo deu no Chelsea. E de virada, 3-1, para variar, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando entrou, é impressionante, né? Esse cara nasceu para jogar no Flamengo. Agora, verdade seja dita, o que não tira o mérito nenhum do Flamengo. Esse time do Chelsea é muito ruim, diferente do Paris Saint-Germain, que perdeu para o Botafogo, que tem um timaço. Mas o Flamengo jogou muita bola, o Gonzalo Plata é uma barbaridade que jogou, Bruno Henrique entrou, jogou muito, o Gerson, que uma hora fez um lance maravilhoso, mas perdeu um gol, mas é um cara diferente. O Flamengo sobrou em campo, e o Flamengo é líder do grupo. Ô Benja, você não falou que os europeus iam deitar e rolar? Espero queimar minha língua, porque ter uma final entre brasileiros seria sensacional. Tão absurdos. Cara, o Flamengo fez o primeiro tempo, e eu não vou mentir, eu levei a análise pra mim onde era mais confortável. Que era tipo assim, Flamengo jogou franco, o Chelsea ficou na transição, mas que tá perdendo. Até tá perdendo, Manga, tava confortável pra mim o jogo do Flamengo. Porque ia terminar assim, Flamengo amassou e não ganhou. Quando o Flamengo começou o segundo tempo, e aí deu mérito também, né, pessoal? Porque assim, quando o Flamengo começou a melhorar no segundo tempo e fez o primeiro gol, eu falei, vai virar, não foi? Eu já azedei, eu falei, vai virar. Porque a postura do Flamengo, ela disse isso. Podia não acontecer, mas ali você viu a postura que teve mais pro final do jogo do Palmeiras contra o Porto. Aquela postura de manter a bola no ataque, manter sufocando, aí, velho, eu fui azedando aqui porque, não vou mentir, eu queria ver isso daí no Palmeiras, a gente não vê, a verdade é que a gente não vê. A gente não vê. E quando vê, é muito elogiado, aí você fica foda assim, quero ver no próximo jogo, aí você não vê. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A questão do Al-Ahly, sabe o que é o seguinte? Não é porque é o Al-Ahly, é porque é intrínseco do time, mano. A gente vê o time fazer um negócio muito foda, vai pro outro jogo, parece que tá jogando Brasileirão de novo. Vai pro outro jogo, parece que tá jogando Brasileirão de novo. A musiquinha, se você colocar de fundo ali nas jogadas contra o Al-Ahly, já era brasileiro aquela porra lá. Já não era o que eu vi no primeiro. E aí, cara, esse é o problema do Palmeiras. E também não tô falando que o Flamengo, todo jogo, mostra, mas mostra posse, mano. Pô, o Flamengo tem mais de 75%. Sai da live, se eu estiver falando mentira, faz um vídeo para me responder. Em 75% das vezes o Flamengo troca mais de 600 passes.
Então o Flamengo, ele mostra uma consistência no domínio do jogo, mano. E, cara, o Flamengo, estranhamente, porque acho que todo mundo pensa assim, eu não sei se todo mundo é flamenguista, mas quem tá de fora do Flamengo, que é o meu caso, que eu não sou flamenguista, acho que o Manga pode falar, não sei se ele vai ter a mesma convicção. Quando eles fecharam com o Felipe Luiz, eu pensei assim, quase gol do Bayern de novo. Eu falei, não vai dar certo, mano. Mas estranhamente o cara parece que nasceu pra ser treinador e não jogador. E podem torcer contra o que quer que seja. Esse maluco vai ser um dos melhores treinadores do Brasil e provavelmente com uma carreira mais pra fora do Brasil, mano. Então qualquer um aqui pode torcer contra, é uma coisa que tá escrita pro cara. Ele é bom. E estranhamente ele encaixou muito rápido no... Estranhamente não, né, Manga? Porque todo mundo já sabia que ele ia dar certo no Flamengo. Mas você tinha essa percepção do Felipe como treinador, mano? E se você já tem isso ou não, se você ainda acha que é um começo e tal. É um começo, mas ele já é tipo assim, é um começo de carreira pra ele, né? Pra ele é um começo de carreira. Tipo assim, no mundo de treinador ele ainda é um bebê, né? Ele ainda precisa até outros desafios em outros níveis, que é o que eu tô falando do próprio Abel. O Abel, apesar de ser um pouco mais rodado, mas também em questão de desafio grande, o Palmeiras é o primeiro grande desafio do Abel de administrar. E eu acho que o Felipe Luiz na mesma tomada. Só que o Felipe Luiz ainda tem uma ideia de jogo que é mais condizente com aquilo que eu gosto. Um negócio mais de posse, um negócio mais de vamos para cima, vamos impor o nosso ritmo de jogo. E o curioso é que ele era lateral também, né, Fernando? Tipo assim, geralmente a gente fala, pô, quando o cara é atacante, tipo o Crespo no São Paulo, fala, pô, o Crespo no São Paulo é um cara que vai tentar jogar para cima porque era atacante. Agora, quando o cara é lateral ou zagueiro, alguma coisa do tipo, você imagina que talvez ele tenha uma preferência por um jogo mais defensivo. E não é o que acontece com o Felipe Luiz, não. Eu também acho que ele vai ser um grande treinador. É um cara bastante sereno, né? Bastante consciente das coisas. Bom, tem que ver com o passar do tempo como é que ele se desenvolve. Se vai ser um treinador de um time grande, se vai ser de grandes times, no âmbito mais europeu, que eu quero dizer, né? Porque ele já é treinador do Flamengo, ou se vai ser eternamente um treinador de consumo interno. O que nem o amigo tá falando aí que o Company viu o jogo do Palmeiras e Porto, eu me empolguei. Como pode, né? Como explicar você sair da empolgação pro desânimo por conta das outras atuações? O Felipe Luiz fala, por exemplo, que não é inteligente. E eu falei, realmente, não é inteligente essas comparações. Mas é porque os caras saíram da caixinha demais ontem e hoje, né, mano? O Botafogo e o Flamengo foi uma coisa um pouquinho fora do normal, né? Pô, eu vi, e eu tava vendo a tua live, você tá ligado? Tava mandando mensagem aí no chat. Às vezes eu tô assistindo e não mando mensagem, às vezes eu falo, puta, eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu vou lá e digito e mando mensagem e tal. Mas e vira e mexe, eu tô dando uma olhada. E eu vi você falando, pô, peraí. Mas cada jogo é um jogo, né? Tipo, pô, não é porque os caras lá ganharam e a gente empatou que. Mas assim, Fernando, por outro lado, é inevitável a comparação. É inevitável a comparação. Porque não tenho como eu desassociar o tanto que a gente tem de expectativa, o valor investido no nosso time, a qualidade que é uma incógnita, uma interrogação no nosso time. Eu, sinceramente, não sei do que o time do Palmeiras é capaz. Eu sei o que eu tô vendo hoje, mas eu não sei o real potencial desse time se decidir jogar bola. Se decidir falar, não, peraí, vamos manter posse, vamos ter uma construção de jogo melhor, com mais diversidade de jogadas. Eu não sou nenhum analista tático, tá? Mas eu assisto futebol. E eu vejo do Palmeiras muito pouco na arte de construção de jogo. Então eu não... Ô, Manga, o que mais me... Não sei se hoje você teve o tempo de assistir o jogo do Flamengo, eu creio que sim. Mas o que mais me deixou chateado, mano, como torcedor do Palmeiras, é ver que o Flamengo em nenhum momento se defendeu, velho. E essa parada é foda, mano. Tipo, vocês podem comparar, então eu também posso. Porque, tipo, eu acho que o Palmeiras, muitas vezes, cara, ele sai da da característica que ele pode ter, que é ser um pouco mais agressivo, um pouco mais como fez contra o Porto no final do jogo, pra só se defender. E aí eu não quero nem falar de Abel Ferreira, tá ligado? Nem quero mesmo nessa live. Se a gente tocar no assunto, beleza, mas eu nem tô a fim de falar dele, não. Só falando realmente do que o Botafogo fez e o que o Flamengo fez. Realmente saiu um pouco do normal. E aí, para ajudar na segunda pergunta, mano, a gente tem que escutar aqui o Renato Gaúcho rapidinho, porque eu acho que ele tem razão, viu?
Eu acho que ele tem muita razão, porque ele bateu de frente com esse negócio de falar assim, ah, mas os times europeus estão de férias. Ah, mas ele responde aqui, e eu acho bem legal pra gente fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta pra... Gol do Flamengo, Bruno Henrique. Bruno Henrique, tô falando, pô. Falando que essa zaga aí é uma várzea. Tô falando que essa zaga do Chelsea é uma várzea. Zaga toda parada, todo mundo olhando, mano. Muito fraca, mano. A zaga do Chelsea é muito fraca. Muito fraca. Muito espaço o tempo inteiro, o jogo inteiro. Entrou agora no lugar do Arrascaeta. Entrou no lugar do Arrascaeta e fez o gol. Esse maluco é muito decisivo, mano. Ele é muito decisivo. Jogo grande, ele sempre aparece. Impressionante. Jogo grande, ele sempre aparece. Pô, na origem eu acho que tava assim, cara. Chelsea tá fazendo 2 substituições agora. Aí, outro gol, mané. Outro gol. Caralho, meu Deus do céu, mané. Outro gol no segundo pau, igualzinho, mano. Igualzinho, parece até replay, irmão. Caralho. Parece até replay, irmão. Lá na segunda trave, aonde o Plata já tinha perdido. Mano, a estrela do Felipe Luiz tá brilhando. E o Bruninho da Bet, é o Bruninho da Bet. Porra, botou aqui o Caio. Que isso, o Arrasca... É foda, mano. Essa jogadinha já tava cantada já, mano. Essa jogadinha já tava cantada. O Plata perdeu o gol assim. O gol do Bruno Henrique foi ali. E agora o gol da virada foi no mesmo lugar. Foi no mesmo lugar. Que merda de time esse Chelsea aí, cara. Que time horroroso. Já tinha avisado, né? Já tinha falado antes. Do campeonato começar que esse Chelsea era uma merda. Era a terceira prateleira do futebol europeu. Hoje tá confirmando isso aí, pô. Se bobear, vai levar mais mesmo. O goleiro joga de líbero, fora da área. Loucura, irmão. O Felipe Luiz mudou o jogo, tá? Mudou o jogo. Ele botou o Danilo no lugar do Léo Ortiz, escalou, né, como titular. O Danilo faz o gol. Ele tirou a Arrascaeta, botou o Bruno Henrique. Todo mundo criticou. Bruno Henrique foi lá e fez o gol. Aí, gol do Flamengo aí do garoto, ó. Acabou de entrar agora. O Alacian. Se bobear, vai golear ainda. Cara, o Felipe Luiz hoje acertou tudo. Impressionante, mano. O Felipe Luiz, ele acertou tudo hoje. Ele botou o Danilo no lugar do Léo Ortiz, o Danilo fez o gol. Ele botou o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta, o Bruno Henrique fez o gol. Ele acabou de colocar o menino fez o gol. Hoje ele tá iluminado. Felipe Luiz hoje tá iluminado. José Duarte, Flamengo ganhou do Chelsea, Central Córdoba ganhou do Flamengo, logo é tempo de Central Córdoba. Cara, esses jogos assim, essas derrotas meio aleatórias não são referência, né, bicho? Não são referência, tá? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. Espero que você tenha gostado aí, né, do nosso react aí, né? Reagindo aí aos anti-flamenguistas aí, né? De como eles reagiram com a vitória do Flamengo, de forma positiva ou de forma negativa. A gente conseguiu ver um compilado aqui. Espero que tenha gostado. O Flamengo, sim, fez uma excelente atuação. A gente percebeu que em alguns momentos específicos dos vídeos, os anti-flamenguistas, sim, exaltaram o Flamengo, reconheceram que o Flamengo foi muito superior ao Chelsea. Reconheceram também que o Felipe Luiz estava numa tarde inspirado, né? O jogo foi 2 horas da tarde lá e aqui no Brasil 3. Então estava numa tarde inspirada, tudo que ele pensou e fez durante o jogo acabou dando certo, né? Danilo começou como titular no lugar do Léo Ortiz, fez o gol. Bruno Henrique entrou no lugar do Arrascaeta, fez gol. O Alisson também entrou no segundo tempo e acabou fazendo gol, né? Então, essas modificações
que o Felipe faz acabou dando muito certo. E sabemos que o cara é um fora de série, né? Tem menos de um ano de treinador ainda, de carreira de treinador. É uma carreira curta, ainda mais muito vitoriosa e tem tudo ainda para crescer, né? E como acho que algumas pessoas já falaram aí, outras pessoas também, talvez você pense dessa maneira, e a vida do Filipe Luís, né? O futuro dele é ser treinador na Europa. Na minha opinião é essa. É questão de tempo de até vir algum clube ali do segundo escalão ali da Europa e vir contratar ele. Entendeu? O segundo escalão no sentido ali de o Arsenal, o Milan, entendeu? Assim para vir e oferecer uma proposta para ele e levar ele. Esquece. Entendeu? Milan no segundo escalão, meu filho. Não, o Milan hoje em dia tá no terceiro. E o Milan nem pra Champions esse ano foi, né? Mas na última temporada, quer dizer, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal também. E tamo junto aí.